Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais um Let's Talk Will. E hoje nós vamos conversar sobre essa rede social que revolucionou o mercado de trabalho e te abre oportunidades para o mundo todo. Vamos falar sobre o LinkedIn e sobre tudo aquilo que você precisa saber. Bora lá? Olá pessoal, vamos hoje falar então sobre o LinkedIn, sobre essa rede social que revolucionou a maneira na qual nós podemos buscar oportunidades, a maneira na qual nós podemos nos conectar, fazer networking e perceber tudo que acontece no mundo de tecnologia, encontrar referências, pesquisar sobre posts, se interar em assuntos atuais, em bibliotecas, em linguagens de programação, frameworks e tudo aquilo que você precisa de forma geral. Eu acho que desde 2016 ou 2017 eu venho utilizando o LinkedIn como minha principal rede e eu acredito que muitas vezes eu deixei até de entregar alguns currículos porque eu poderia só mencionar o meu perfil do LinkedIn. Mas qual que é a utilidade do LinkedIn, né? Eu acho que a utilidade principal do LinkedIn veio para facilitar o network, veio para facilitar a maneira na qual as empresas, os recrutadores e todos aqueles envolvidos buscam os profissionais ou pelo menos fazem uma primeira triagem dos profissionais, ou seja, o LinkedIn veio para tornar tudo mais simples. Porém, tem alguns pontos que você precisa saber para tornar o seu perfil um pouco melhor, para colocar as suas experiências de maneira melhor, e é isso que a gente vai conversar hoje. E qual que é o impacto do LinkedIn? Eu acredito que o maior impacto do LinkedIn foi como uma tecnologia disruptiva na maneira na qual as pessoas procuram empregos. Então, hoje você cria um perfil, você tem uma visibilidade a nível mundial, dependendo do idioma que você coloca o seu currículo, e você pode se buscar vagas, aplicar vagas, ou você pode ser contactado. Ou seja, tudo aquilo que você usa numa rede social para procurar informação, para conectar com pessoas em todo mundo, você usa no LinkedIn para fazer aquilo que você quer na sua carreira profissional. Seja manter informado sobre as tecnologias, seja seguir alguém que fala sobre tecnologia, seguir alguém que tem mais conhecimento do que você, ou que fala, ou que, sei lá, toques de carreira, até mesmo aqui o que a gente está fazendo no canal. Se você me segue no LinkedIn, você vai ver que tem o link do canal e você pode me achar. Então, assim, o LinkedIn serve para tudo. O impacto é extremamente grande em toda a trajetória profissional de qualquer pessoa que trabalha com TI. Qual que é o alcance? O alcance é nível mundial, ou seja, você pode se conectar com qualquer pessoa do mundo, você pode aplicar para qualquer vaga no mundo. É claro, você tem que selecionar os requisitos, lógico, você não vai aplicar para uma vaga no Japão se não tem um relocation package, ou se não está aceitando ninguém que esteja no Brasil. Mas você consegue filtrar essas informações e aplicar para vagas que aceitam profissionais de qualquer lugar, inclusive do Brasil. As minhas dicas são mais relacionadas a como você vai montar e como você vai utilizar a rede. Mesmo sendo uma rede social, não é um Instagram, não é um Facebook, não é um TikTok. Ou seja, você usa ela para âmbitos profissionais. É claro, você pode usar ela para divulgação, pode usar ela para atividades voluntárias que você faz, com certeza, mas não vai utilizar da mesma maneira que você utiliza o Instagram, por exemplo. São mundos diferentes. Um está se tratando do seu perfil profissional ou até mesmo do seu perfil de venda, que é provedor de serviços para terceiros, e a outra você está falando no seu dia a dia, a não ser que você trabalhe com Instagram, é claro, né? Mas vamos falar na realidade da maioria das pessoas. Você tem uma conta pessoal lá e você tem uma conta pessoal aqui, porém aqui é a nível profissional, né? Então, assim, o que eu quero dizer, o que eu posso falar sobre como melhorar o perfil? Vamos lá? Direto, na prática, porque não tem muito o que falar. Vamos nas dicas que eu consigo dar para vocês hoje. Bom, esse aqui é o meu LinkedIn. Essa aqui é a maneira, eu não vou falar que essa é a maneira correta de estruturar todos os perfis ou de estruturar tudo aquilo que você precisa, mas é a maneira na qual eu estruturei o meu perfil e tem dado certo até hoje. Como eu disse, desde 2017 eu não tenho utilizado tantas outras formas de procurar emprego ou de que as pessoas me encontrem, a não ser o LinkedIn.
Então, tudo começa no seu perfil, a sua identidade visual. Você não vai colocar uma foto no seu perfil que acaba com a sua identidade visual. É lógico, você pode colocar, você pode ser uma pessoa descolada e colocar todo o seu estilo de vida ali. Eu, por exemplo, né, sou bodybuilder, eu vou colocar uma foto minha treinando num campeonato. Eu acho que não faz muito sentido. Então, vai da cabeça de cada um, mas eu acho que não faz muito sentido. Aqui tem a capa. Eu nunca troquei a capa. Eu nunca tive que colocar alguma capa. Mas é uma parada que chama atenção. Porque você tem um diferencial. Você pode fazer uma capa que te liga às suas redes sociais, que te liga, por exemplo, eu sou front-end developer, sou back-end developer, sou QA automation. Então, assim, é um diferencial. Eu nunca utilizei, mas não deixa de ser. Agora, uma muito importante no seu perfil. Quando você edita o seu perfil e você vem aqui, você tem o headline, ou seja, é o seu título. Eu não vou lembrar certinho como está na versão em português, mas é o seu título. Ou seja, o que você faz? Você é QA, você é Test Automation, você curte blockchain. Esse é o meu caso. Ou seja, então tá aqui as minhas principais atividades. Quando algum recrutador busca um perfil de QA ou de SDET ou de Test Automation, ele pode me encontrar nas buscas. Por quê? Porque o meu headline já tá com algumas keywords que levam a essa busca, entendeu? E aí você pode colocar a sua current position. No meu caso, eu trabalho numa consultora aqui na Bélgica para uma empresa dos Estados Unidos. Então eu deixo o perfil com a empresa dos Estados Unidos e via a consultora aqui da Bélgica. Ou às vezes você tem algumas restrições nisso, então coloca a sua consultora, a sua atual, mas sempre seleciona a sua última posição. Aí você pode colocar, mostrar a informação da empresa ou não, entendeu? Então o ramo e tudo. O seu education, vale a pena, mas eu acho que causa muito ruído ali no seu headline. Vai ter, e hoje em dia, em muitos casos não tem tanta diferença da sua formação acadêmica ou não. Então você pode escolher em colocar ou não. Eu coloquei, mas se você tirar também, tira um pouco da poluição. Sempre a sua localização, e é bom lembrar que a localização pode ser, por exemplo, você pode trocar a sua localização, colocar, vamos supor, você está no Brasil e você quer vir aqui para a Bélgica, coloca a localização na Bélgica e procura as empresas. Mas quando alguém te abordar, alguém vier falar com você, você vai ter que dizer que você está no Brasil, você está procurando emprego e você precisa do visto. Eu acho que essa parte de mentir ou de omitir as informações é errado. Mas quando você muda o seu location, você aparece nas pesquisas locais. E isso é uma parada muito importante. Nas informações de contato, é bom você colocar quais são o seu perfil, né? Você pode trocar aqui, na verdade, a URL do seu perfil, porque geralmente vai ser, por exemplo, WC Oliveira 123456778, tipo um monte de código. Então você pode trocar, colocar uma mais fácil, pode editar essa URL, pode colocar o seu e-mail, pode colocar o seu phone number se você está procurando o mesmo número de telefone. E se você tiver um portfólio, por exemplo, seu GitHub tá em dia e tal, você pode adicionar a data do seu nascimento. Essas informações, tudo que fica mais fácil de contactar você, se você está procurando emprego, é bom colocar. Eu não deixo algumas porque nesse momento eu tô tranquilo, mas vale a pena. Então, assim, todas essas partes que eu mostrei são principal. A pessoa vai olhar no teu perfil e vai ver, ele é um Quality Assurance, ele é um SDET, ele é um Test Automation e ele também gosta de blockchain, ou seja, às vezes ele pode trabalhar. Muitas vezes vão vir oportunidades para áreas que não são tão relacionadas com aquilo que você está fazendo. E aí uma parada que eu acho bem interessante do LinkedIn também é que você tem um Analytics. Então quando você faz um post ou quando você tem algum review no seu perfil, sempre vão ter todos os dados aqui. E esses dados te ajudam a controlar. Por exemplo, quantas vezes você apareceu em pesquisas, as empresas que te pesquisaram, se foram por, software developer, software test. Ou seja, aquelas paradas que estão no meu headline são pontos e keywords chaves que buscam os recrutadores a mim, entendeu? Então isso que ligam a busca dos recrutadores ao meu perfil, isso é muito importante. Ou seja, você pode colocar aqui, por exemplo, front-end developer, React,
Backend Developer, Node, Python, DevOps e algumas keywords que vão atrair o seu perfil. Pensa no que você é e aquilo que você pode. E você pode até usar os exemplos. Se você for QA, por exemplo, você pode colocar todas as que eu tenho, porque vai ser igual. A questão sobre, né, que é o about. Sobre é um pequeno resumo de toda a sua jornada. Ou seja, você tem que saber falar sobre você, aquilo que você já percorreu, se você, por exemplo, é elegível para o visto em países e, principal, destacar todas as suas tecnologias em formas de keyword. Por exemplo, no meu caso, eu coloco aqui Strong Experience in Test Automation, Building Frameworks from Scratch. Por quê? Porque eu faço frameworks de automação de teste do zero. E em quais ferramentas? No Cypress, no WebDrive.io, no Selenium, no Teste Café, no Playwright, no Robot Framework, para mobile, no Appium, no Detox, no UI Automator, e Unity Level, React, Mocha, JJS, Jest, JUnity, PyUnity, PyTest. Então, assim, você tem que destacar aquilo que você sabe fazer, mas tenta colocar em keywords, porque isso vai direcionar as buscas. Por exemplo, eu quero um Test Automation com Cypress. E é assim que os recruiters vão buscar. E aí vai ver, o William é Test Automation e ele tem experiência com Cypress. Aí você coloca, por exemplo, Programming Languages que você conhece, as ferramentas de DevOps e Continuous Integration, Continuous Delivery, e alguns pontos, por exemplo, para QA, que você é forte. Por exemplo, no Strong Background with Test Techniques. Você sabe criar as técnicas de teste, você sabe criar heurísticas, você sabe criar a execução de cenários, fazer um ciclo de gerenciamento de falhas. Se você sabe, coloca. É super importante você detalhar isso, porque você sempre vai aparecer. Ou seja, o seu sobre é um lugar para falar sobre você, além de colocar todas as suas experiências e ferramentas. Isso é um ponto muito importante. Então, depois do sobre, você tem assim, quais foram os seus posts mais interessantes ou algo que você quer que os recruiters vejam? Você pode colocar nos seus posts featured, ou seja, você pode enfatizar um pouco aquilo que te torna melhor. Eu coloquei aqui recentemente o meu canal porque é uma coisa que eu quero que tenha visibilidade. É um ponto sobre mim que hoje é uns part-time. Eu estou trabalhando no canal, quero gerar o conteúdo e aqui eu tenho um artigo que eu fiz há um tempo. Então, se alguém tiver interesse em ler sobre habilidades e aspectos para um testador, é um artigo que eu fiz há uns 3 anos, mas continua válido. Então, eu deixo aqui alguns pontos importantes evidenciados, ou seja, então você tem acesso a isso. E depois você tem a parada das atividades. Você pode omitir isso do seu perfil, não é interessante. Eu deixo aqui porque é bacana ver o número de seguidores. Hoje eu tenho 3.500 seguidores no LinkedIn, ou seja, eu tenho uma visibilidade grande, tanto a nível de audiência quanto a nível de recrutadores, ou seja, quando eu posto alguma coisa tem sempre bastante comentário, tem bastante curtida, mas por quê? Porque de forma orgânica o meu LinkedIn cresceu e eu consegui expandir isso. Agora vamos para a parte das experiências. As experiências é a sua linha do tempo de trabalho, ou seja, tudo que você já fez até hoje no mercado. Igual eu comentei, hoje eu trabalho para uma consultora aqui na Bélgica e presto serviço para um cliente dos Estados Unidos, ou seja, eu deixo o cliente aqui para a visibilidade do cliente e deixo a consultora aqui também, mas na consultora tem todos os detalhes. Tem muita gente que fala assim, eu não preencho a minha última experiência. Eu também não preencho, geralmente eu deixo ela vazia, mas nesse caso eu preenchi. E o que você tem que colocar nas suas experiências? Você pode utilizar muitos recursos na experiência, tanto como keywords para as ferramentas, como para evidenciar um pouco mais as suas melhores atividades. Por exemplo, quando você cria um roadmap para 40 QAs, para 20 QAs, ou quando você cria um projeto do zero, ou quando você é, por exemplo, o QA responsável pelo processo, onde você faz o seu Continuous Integration, onde você faz o resto das suas
validações, ou seja, tudo aquilo que foi importante para você, você pode evidenciar aqui e que não vai ser um problema. Por exemplo, no meu caso, eu já trabalhei para 2 clientes nessa consultora. A tech stack era pretty much JavaScript, ou seja, Cypress, CircleCI, Docker e todo mundo de front-end. Ou seja, uma das minhas responsabilidades é desenvolver automação de teste para esse tipo de front-end com essas tecnologias. Mas em um outro cliente era Robot. Então, Robot, Python, Selenium, Appium, todas as integrações. Ou seja, desenvolver automação de teste relacionada ao integrações que o robot pode fazer e entregar aquilo. Ou seja, utiliza a sua linha do tempo para evidenciar as ferramentas que você utiliza, os frameworks que você utiliza e tudo aquilo que você acha importante ter, né, no seu perfil, que pode te dar uma visibilidade. Por exemplo, quando você trabalha numa equipe que é multi-internacional, é legal falar sobre os países que você trabalha. Por quê? Porque você já tem experiências com culturas diferentes. Por exemplo, no meu caso, eu trabalhava para uma equipe que era Estados Unidos, Índia e aqui na Bélgica. Ou seja, são 3 culturas diferentes e o seu dia a dia ali no Scrum, conversando, comentando com tudo, é diferente também. Ou seja, vale muito a pena evidenciar essas paradas, evidenciar um pouco esse comportamento que você tem numa equipe multicultural. Aí, por exemplo, nas minhas outras experiências aqui, vocês vão ver os mesmos exemplos do que o que diz respeito às atividades, às responsabilidades, às keywords tecnológicas e aquilo que eu fazia. Ou seja, você tem que evidenciar muito bem, detalhar muito bem. Pensa que aqui é um portfólio, aqui é o seu ponto de entrada. O que vai te diferenciar? É a quantidade de informações. É claro, você não vai colocar a informação que você tinha que fazer uma integração entre 2 frameworks. Não, você trabalhou num Legacy Code, fez essa integração e entregou a partir de tais tecnologias. Ou seja, mostra as tecnologias, não precisa falar tudo que você fez e como era, mas mostra as tecnologias. Aqui no meu perfil, se vocês derem uma olhada nas minhas experiências, mesmo que você seja QA, se você for dev ou qualquer outra área de TI relacionada ao desenvolvimento, você vai ter uma boa ideia de como montar o seu. E se você precisar, manda mensagem, conversa comigo, a gente alinha. Também tem um suporte personalizado para esse tipo de atividade, que é a criação de LinkedIn e de currículo, e a gente conversa. Mas aqui você já pode, não tem problema, não tem identidade visual do William aqui, ou seja, você pode pegar tudo, copiar e colocar do seu jeito, mas tenta utilizar esses modelos, detalha bem as suas experiências, detalha bem as suas stacks tecnológicas e tudo aquilo que você já usou e já fez, os resultados que você obteve, como foram esses resultados. Então isso vai ser muito bom para você. Na educação, no seu background educacional, você pode colocar, aberto, né? Ou seja, você pode colocar tudo. Então, é legal falar sobre pós, sobre graduação. Se você não fez, coloca algum curso, algum bootcamp, alguma outra coisa que você já fez. Mas, não deixa esses campos vazios. Por quê? Porque quando você deixa algum dos campos vazios, você não tem um perfil campeão. E o que é o perfil campeão do LinkedIn? É aquele perfil que dá maior visibilidade para o seu perfil quando os recrutadores estão buscando. Ou seja, quanto mais você tem, mais você vai aparecer. Se você tem certificações, coloca licença. É lógico, você não precisa mentir nessas coisas, mas coloca o válido. Se você não tiver também, não tem problema. E você pode colocar até cursos, entendeu? Se você já fez um trabalho voluntário em algum momento da sua vida, coloca também, porque em algum momento você fez algo que era de graça, e isso pode ter um impacto ou não. Vai que a empresa está procurando voluntários para algum programa, né? E aqui, os skills do LinkedIn, isso é muito importante. Você tem que ser bem recomendado, né, pela sua rede de contatos, e você pode fazer os keys. Ou seja, quando você faz os keys e passa, te dá um pouco mais de visibilidade também. Torna o seu perfil campeão nível sênior. Então, assim,
E uma outra coisa, galera, eu acho que assim, as recomendações, os seus companheiros de trabalho, aqueles que estiveram com você no dia a dia, podem sim te dar recomendações. E se você conseguir mais recomendações do seu perfil, melhor, porque o recrutador vai ver o seu perfil, ele vai entrar no seu perfil, ele vai ficar curioso e vai ler sobre você. E se é, assim, companheiro de trabalho é diferente de amigo muitas vezes, né? Mas se a pessoa realmente confia no seu trabalho, ela vai fazer. Eu já fiz várias recomendações para amigos e eles nunca me fizeram nada em troca. Mas a minha parte, eu faço, entendeu? Nunca espere as coisas em troca, porque muitas vezes o pessoal não vai se importar, não vai ligar e tipo, não tá nem aí para isso. Ah, é LinkedIn, para que eu vou fazer isso? Eu já fiz várias e não recebi em troca, mas eu acredito assim que a minha parte eu tô fazendo. E se alguém que é próximo de você ou que já trabalhou com você e pode te recomendar, não custa nada. Então, assim, acho muito importante. E aí tem a parte dos cursos novamente, tem alguns, se você já ganhou algum recognition, algum prêmio participativo dentro da empresa, é sempre bom, é sempre bom. Tudo o que você preencher demais, nunca vai ser demais no LinkedIn, porque você vai estar sempre buscando esse perfil campeão aqui, né? E aí, as languages. Uma é você colocar as línguas que você fala, por exemplo, português e inglês. Outras é a linguagem que você monta o seu perfil. Hoje, estando aqui na Europa ou estando no Brasil e procurando vagas para o mundo inteiro, já monta o seu perfil inteiro em inglês. Não perca tempo montando em português, entendendo aquilo que é necessário fazer para o inglês. Monta em inglês, perde um tempo, pede ajuda, paga alguém para fazer esse perfil em inglês para você. Por quê? O perfil em inglês vai te dar visibilidade mundial. O perfil em português vai te dar visibilidade a nível de Brasil. Mas a nível de Brasil, eles também podem ler o inglês. Ou seja, faça tudo em inglês e não perca tempo. E aí eu acho que assim, depois de completar todo o seu perfil, você vai ter atingido o nível campeão que eu falei no começo, né? Então, a partir do momento que você tem esse nível campeão, ou seja, você já completou todos esses steps, pode ir, entra no meu perfil, olha tudo por lá e copia, vai fazendo, vai tendo. E se precisar de uma ajuda, se precisar de um suporte profissional, a gente combina, a gente faz esse serviço e vamos fazer. Mas assim, não deixa o seu perfil fora, faltando informações. E aí tem as informações mais importantes, né? Quando você entra no seu Open to Work e coloca que você está procurando por um emprego, aqui você tem todas as possibilidades, ou seja, você pode colocar os job titles que você está procurando. Se você quer um trabalho, por exemplo, on-site ou remote, no office ou remote ou híbrido, e as regiões. Essa parte da região é muito importante. Aquilo que eu disse no começo, que quando você coloca, né, por exemplo, que você já está na Bélgica, mas você ainda está no Brasil, aquilo lá vai te dar uma visibilidade um pouco maior, porque os recrutadores estão achando que você ainda está no Brasil, na Bélgica. Mas se você coloca aqui, por exemplo, eu estou procurando em Bruxelas, mas eu estou procurando também no UK, eu estou procurando nos Estados Unidos, eu estou procurando no Canadá. Com todos esses pontos que você coloca a mais aqui te ajudam. Por quê? Porque o seu perfil começa a aparecer nessas buscas. E aí, nessas buscas, te dá a visibilidade de ter um perfil em inglês. Ou seja, tudo vai fazer um match. E assim, você não precisa selecionar quando você vai criar esse badge, você não precisa, você pode colocar aqui as datas, tudo, o tipo de contrato que você quer, mas uma parada que é muito importante você não precisa colocar nem essa badge de Open to Work, a não ser que você esteja desempregado, e você sempre coloca Recruiters Only. Por quê? Porque Recruiters Only vai aparecer para os recrutadores e não vai aparecer para sua empresa atual. Às vezes você tá satisfeito com a sua empresa, mas você quer ver como está o mercado. Ou seja, então sempre coloca essa opção dos recrutadores e não a parte que vai colocar o badge que você está procurando. Ou seja, você não precisa estar procurando ativamente, mas você pode estar de olho naquilo que as outras empresas têm para oferecer. Então, pessoal, eu acho que assim, as minhas recomendações em relação ao LinkedIn
Você tem que entender como que a rede funciona e usar ela de forma efetiva. Ou seja, você entende esses algoritmos, você entende como elaborar um perfil que vai te dar uma visibilidade boa, que vai ter as keywords necessárias. E eu ainda vou fazer um vídeo para explicar como montar o perfil a partir das keywords que você tem na experiência. Ou seja, você faz builda o seu perfil, faz o download do currículo, entende as keywords e monta. Mas isso vai ser o próximo vídeo de LinkedIn. Então, você entende como a rede funciona, você cresce de forma orgânica, seja fazendo posts, seja fazendo networking, você se comunica e está sempre de acordo com as novidades do mercado e tudo aquilo que você pode encontrar a partir do LinkedIn, e você pode, claro, encontrar uma nova oportunidade para você, né? E sempre lembrar que, tipo, não é Instagram, não é Facebook, então, assim, não se meta em confusão, não faça posts que podem ser prejudiciais. Você está buildando o seu portfólio e a sua carreira. E, é claro, você pode fazer tudo isso, é com você, mas a recomendação do William é não faça isso. Crie um perfil orgânico, cresça, mostre as suas skills, mostre o trabalho que você vem fazendo, seja estudando, seja no trabalho, seja um side part, e é isso, pessoal. Bom, fico aqui hoje com vocês. Esse primeiro overview do LinkedIn é bastante conteúdo, é maçante, mas você vai poder acessar aqui, você vai poder entrar no meu LinkedIn que vai ficar na descrição desse vídeo, e vamos criar um perfil decente para você. E depois, se precisar de mais ajuda, me chama que a gente vai conversar, fechou? Conto com vocês, deixa o like, compartilha com os amigos, compartilha para todos aqueles que estão buscando emprego, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito bom para dar um realce no seu LinkedIn, e vamos que vamos, tamo junto, curta, compartilha, ativa os sininhos aí e vamos que vamos, valeu, abração.